Mas aqui é... I would like you to work in groups of 2 or 3. First of all, I would like you to check with your partners or with your partner if they have any questions about the text. And then, if you do, try to answer it together. So what are your questions or something that was not very clear to you? So try to clarify it with your group, your partner or your partners. After that, I would like you to analyze these quotes. And if you want, you can translate these quotes to yourselves to make sure you understand what they mean. For example, I think these quotes are important because they they may refer to you and to me too. Because, as I said, we are language learners. We are learning English. And we are also learning Portuguese, always. So, for example, good readers tend to have very large and sophisticated vocabularies in the language in which they are reading. So for you to be a good reader, for you to understand the text well, how much percent of the words do you think it's necessary for you to understand? For you to understand a text well? 26? 60%? How much percent? 80. So some people said 60%. Some people said 80 or more percent. Any other suggestions? 70% here in the middle. So studies have demonstrated that for you to really understand a text well, you need to understand around from 85 to 95%. So do you think this is high or low? It's very high if you think about it. Yes? So a translator must be a good reader. So the vocabulary must be large and sophisticated. So one objective of this discipline is to discuss morphology and syntax, but also enlarge your vocabulary. Oh, large! English is very interesting. Large is a characteristic. Yes, I can say, oh, this classroom is pretty large. And pay attention. One of the objectives of this course is to enlarge your vocabulary. What does enlarge mean? Well, one of the objectives is to enlarge your vocabulary. Todos concordam que pode ser expandir? Qual poderia ser uma outra tradução para enlarge? Engrandecer. Engrandecer, não sei se em português teria esse sentido. Aumentar, né? Eu diria aumentar ou expandir. Engrandecer, para mim,
Que sentido que dá para você de engrandecer? Engrandecer? Eu acho que engrandecer é tipo, se você tem um vocabulário, você ou engrandece, ou acho que você mostra a grandeza que ele tem, a importância. Mas não sei, você acha que talvez você encontre em algum contexto que engrandecer seja mais físico, né? Essa mesa está muito pequena, peraí, deixa eu engrandecer ela. Será que a gente diria assim? Ou a gente diria, deixa eu aumentar ela, ou deixa eu expandir ela? Eu acho que a gente diria aumentar ou expandir. Estender também pode ser. Engrandecer seria assim, ó, que mesa linda, que maravilhosa, gente, essa mesa é a melhor. Engrandecer tem mais a ver com exaltar, né? Do exaltar. Então, tá vendo só como a partir de uma palavra, aqui no caso, enlarge que eu usei, você já conseguiu pensar várias coisas. Agora, uma coisa que talvez vocês não tenham pensado é que large pertence a uma classe gramatical e enlarge pertence a outra classe. Não é? Qual é a classe de large? Adjetivo. E enlarge? Verbo. So, this is the first quote. And then you discuss the other quotes. I believe they are important for you to think about. Okay? And so, after you see if you have any questions, discuss your questions, read the quotations, and translate them. Then you answer together. On a scale from 0 to 10, how well do you think you read in English? So think about give a grade to your ability to read in English. From 0, you don't know anything. I think here nobody is a 0, because 0 is if you don't know anything at all. And 10, you are like a native speaker. But remember that even native speakers are not able to read everything in their language, right? Even in Portuguese, there are many texts that we can read in Portuguese, and we may not understand anything. Do you agree? Yeah. So, think about that also. I'll give you about, 7 or 8 minutes to discuss this. And then when I turn off the light, I would like you to stop. Okay? Thank you. Go. The text is morphological analysis.
parado imediatamente. Podem ficar no mesmo lugar. Mas se quiser virar, pode ser melhor. Quando você leu esse texto, você entendeu todas as palavras? Não. Mas você conseguiu entender a essência, ou digamos, a mensagem principal, o que ele está querendo dizer? Se da primeira vez você não conseguiu, a ideia era que enquanto vocês discutissem essas três citações que eu tirei do texto, eu acho que, na minha opinião, é o que pra gente conta mais. Tipo, a mensagem do texto que pra gente poderia servir são essas três citações. Porque tem a ver com o que a gente vai passar a estudar a partir de agora. Ok? E quem conseguiu responder na lata essa pergunta aqui? Pensa nisso. Mas antes, olha só algumas palavras que as pessoas perguntaram. Enable, olha só que interessante. É o mesmo processo que formou em large, né? Aqui eu tenho able, quando eu falo que alguém é capaz de fazer alguma coisa, então é um adjetivo. E daí quando eu coloco o N na frente, transformou esse adjetivo em um verbo. Né? Que louco. Então, se able quer dizer capaz, o que quer dizer enable? Capacitar. Nesse caso pode ser capacitar ou tornar capaz. Então, quando você tem lá a palavra root, que foi uma pergunta que muitas pessoas fizeram, a gente vai ver também. Mas é a raiz, ou seja, aquela parte da palavra que é o núcleo, que é essencial, que dá o significado dela. Então, por exemplo, aqui a palavra enable, a raiz, vocês acham que é qual? En ou able? Able, né? Porque o en, você não consegue atribuir um significado a ele só. Você só vai conseguir entender o que ele quer dizer quando você acopla ele a uma outra palavra. No mesmo caso aqui do large. E aqui do hatter, qual é a raiz, vocês acham? É o hat, porque é ele que traz o significado. Então não é nem o hat, é o hat. Não é nem o were. O were é aquele pedacinho que traz uma coisa a mais. E lower income. O que é lower income schools? Acho que ele fala se referindo às escolas. As escolas de baixa renda. Então, income é renda. Então, tanto pessoas físicas quanto empresas, quanto, no caso, instituições educacionais, tem um dinheiro que vem de alguém, né? Ou dos alunos que pagam, ou do governo. Mas a gente sabe que, tanto no Brasil quanto em outros países, tem escolas que têm mais dinheiro do que outras, por causa dos estados, municípios, etc. Então, ele fala no texto aí uma parte sobre as escolas que têm menos dinheiro do que as outras. Income, lower income schools. Isso é uma coisa louca no inglês que a gente vai ver também. Aqui no caso, eu tenho a palavra schools e eu tenho uma outra palavra que é formada por um adjetivo e um substantivo. Só que essa palavra aqui, lower income, se você for ver, qual é a função dela aqui? Tudo isso daqui é um adjetivo, ele é um pouco complexo, porque ele é formado por um adjetivo e um substantivo. Então aqui você tem um adjetivo e um substantivo, ou seja, você está caracterizando as escolas como sendo de baixa renda. Então, a tradução esse lower income seria escolas de baixa renda. E esse K-12, você lendo assim, o K está bem no final, do texto, ele está sozinho. Até parece um erro, não parece? O que é K-12? Nos Estados Unidos, quando você fala de K-12, você se refere ao quê? Nesse âmbito educacional? primária e escola, colegial. do jardim da infância. How do you say jardim da infância em inglês? Chama em alemão. Kindergarten. Até, então é desde o jardim da infância, kindergarten, until high school, que é até o 12º ano. Porque nos Estados Unidos eles continuam, né? Oitava série, então é oitava série, daí nona série, 10ª série, 11ª, 12ª. Então eles têm 4 anos de ensino médio, né?
Então, K-12 é todo esse ensino básico, fundamental e médio, até antes da universidade. E root, eu já falei o que é, mas a gente vai ver melhor depois. Mas a ideia é, tipo, como eu falei, não é saber a definição de root, mas é conseguir reconhecer que numa palavra, aquela parte que traz o significado é a raiz. Ok? Aí, voltando aqui, vocês conseguiram dar, então, uma nota na lata? Tipo 8, 7, 5? Quem conseguiu? Levanta a mão. Posso? Quem hesitou? Poucas pessoas conseguiram, né, já refletir sobre si próprio em termos de habilidades de leitura. Quem hesitou um pouco? Eu. Algumas pessoas. E o resto esqueceu de pensar nessa parte. Quem acha que depende para falar? Então. Depende do que? Eu acho que depende também. É difícil. Peraí, nós vamos fazer assim. Do que depende, na sua opinião? No meu caso, eu pensaria assim, se for para eu entender o assunto, é uma porcentagem. Agora, se for para eu entender, eu acho que o caso ali é saber bem, é isso que está pedindo. Então, saber bem porque quase pensando que você vai traduzir, né? Então, estou pensando quase 100%. Ah, tá, então seria outro caso totalmente diferente. Não é só para entender o assunto, é para entender bem quase 100%. Né? Alguém pensou isso também? Assim, se for para entender o geral, eu até consigo, mas se for para entender tudinho, né, bem menos. Quem mais que acha que depende do que também? Vinícius. Depende do tema, do seu interesse. Só falando de familiarização. Daquilo que você sabe, se você está familiarizado com o assunto. Isso tanto em língua estrangeira, no caso inglês, quanto em língua materna. Então, essa pergunta era para vocês refletirem sobre isso mesmo, que não é fácil você falar, qualquer texto que eu leio eu consigo entender 80%, ou 70%, ou 50%. Vai depender de vários fatores. E a ideia que é, quanto mais você expandir o seu vocabulário, quanto mais você expandir as suas áreas de interesse, ou porque você quer, ou por necessidade, porque às vezes a gente pega um trabalho. Por exemplo, há um ano e meio atrás, eu traduzi vários contratos do português para o inglês. Você acha que no começo foi fácil? Tipo, eu sou formado em linguística aplicada, direito não é a minha área. Imagina você tendo que traduzir um texto que em português você lê e fala assim, o que é isso? Porque a gente sabe que o direito, às vezes, né, tem expressões e palavras super pomposas que é tradicional se usar e que a gente, às vezes, que não é da área, fala assim, nossa, o que isso quer dizer? Então, imagina traduzir. No começo não foi fácil, mas depois de um tempo, traduzindo 2, 3, 4, 5 contratos, você acaba pegando jeito, porque essas frases a gente sabe que muitas vezes se repetem. Então, especialmente na área de contratos, da área de tecnologia, no caso que eu estava traduzindo. E dá um pouco de trabalho, mas dá uma boa grana também. Porque como era a versão, né, que era do português para o inglês, dá para você cobrar até quanto? Quanto você acha que você poderia cobrar? Acho que uns 150 reais. 150 reais por página? Então, mas é interessante que não é costumeiro em tradução se cobrar por página, Camila. Por que você acha que não é comum utilizar a página? Porque pode ser um pode ser... Então tem que ser um outro sistema, né? Ou é por lauda. E a lauda, alguém sabe o que é uma lauda? Uma lauda é o número de toques. É que no começo fazia conta pela linha e pelo toque, mas depende. A lauda jornalística varia entre 1.200 e 1.500 toques, ou seja, caracteres, incluindo os espaços. Então você está lá no Word, você seleciona aquilo que você quer contar, e daí vai lá, contar palavras, daí ele conta os caracteres. Então aí você vê quantos caracteres tem com o espaço, aí você divide
por esse número, 1.500 ou 1.200. A lauda jornalística é 2.100 caracteres, com espaço. O jeito mais fácil, muitas vezes, isso depende muito do cliente. Tem cliente que já fala assim, eu pago tanto por lauda, ou eu pago tanto por palavra. E muita gente cobra por palavra, que varia entre, 18 centavos por palavra do original a 36 centavos. Eu cobrava 39, porque era uma tradução, era a versão do português para o inglês, então é mais difícil. E o próprio site, se vocês tiverem curiosidade, entrem no site do Sintra, que tem lá a tabela. Mas eu cobrava 39 por palavra do original, que em português a gente sai ganhando, porque quando você passa para o inglês, geralmente diminui o número de palavras, né? Mas no começo eu falei assim, nossa, não devia ter pego isso. Mas depois que eu peguei o jeito, eu falei assim, agora está mais fácil, vou continuar pegando. Mas em compensação, um livro que eu também traduzi para o inglês, eles iam pagar R$40 a lauda, que é um valor bom. Mas eu estava achando que a lauda era esse valor. Daí eu fiz as contas e falei, nossa, vai dar para comprar um carro. Mas só que daí depois eles falaram, não, a nossa lauda é 2.100. Falei, droga. Porque daí diminui bem, né? Ou seja, você tem que digitar mais para ganhar a mesma quantidade. Então é importante vocês irem pensando sobre isso. Alguém quer fazer um comentário sobre o que você estava conversando agora? Sobre o mercado de trabalho. A Camila falou uma coisa interessante que eu acho que todos deveriam ter ouvido. Ela falou página porque realmente, em alguns contextos, os valores são praticados por página. Por exemplo, tradução de documentos, certidões, que dá um certo trabalho, mas são poucas coisas. Ou poucas linhas ou poucas palavras. Então, você cobrar por palavra, você ganha muito pouco. Então, geralmente, os tradutores juramentados para esse tipo de gênero, né, por exemplo, certidões, documentos, eles cobram por página. Realmente, eu já cheguei a cobrar por página porque eu vi que era pouca coisa, mas não era fácil. Então, você cobra um valor maior. Ou, por exemplo, traduzir, muitas vezes as pessoas pedem para a gente que sabe inglês, traduzir resumo, tipo abstract, de trabalho de conclusão de curso ou de artigo. Aí você fala, 10 linhas, ou 200 palavras. É facinho, é pouquinho. Aí você vai fazer, você fala, vou cobrar R$10. Aí você se pega, você leva 2 horas para fazer, você ganha R$10. Então, em alguns contextos, você tem que levar em consideração outros aspectos, como, por exemplo, o texto técnico. Um abstract vai conter palavras técnicas relacionadas à área daquele trabalho. Então, você tem que ir
E demora, então você não vai cobrar por palavra, você vai, sei lá, você pode fazer o cálculo por palavra e acrescentar uma porcentagem em cima disso, porque você vai ter um trabalho bastante grande. Vitor ia falar outra coisa. Mas não existe, assim, grau de dificuldade do texto ou tipo de literatura, ou se literatura, só uma da técnica, se o tipo de texto influencia o valor também. Sim, influencia. Influencia. Tradução literária primeiro, não é qualquer um que vai se meter a traduzir um romance, por exemplo, ou poesia, ainda mais, né? Esse livro que eu traduzi era de arquitetura, que também não é a minha área. Tive que aprender bastante, mas vocês vão aprender técnicas para ir facilitando a sua vida, né? Desde a confecção de glossários, ou seja, está lá uma palavra que é técnica, você já coloca no seu glossário que se aparecer de novo você não precisa procurar de novo aquela palavra. E também utilização de programas de computador que vai salvando para você, são chamadas memórias de computador, que vai salvando como você traduziu aquela palavra naquele texto. E daí ele já traduz para você as próximas. Daí você só vai vendo se é aquilo mesmo, naquele contexto. Então facilita a sua vida. Tudo isso vocês vão aprender durante o curso. Ok? Então agora não falei nada sobre isso. Para daí a gente... Não vou mostrar isso agora, vou mostrar isso daqui, sobre conhecimento de morfologia. Como a gente já viu, a gente sabe que todo falante de uma língua tem conhecimento de morfologia. Alguém já viu esse filme? Chama Mary and Max. É muito legal, né? Vocês gostaram? É um filme australiano, acho que é stop motion. E é a história de uma amizade entre esse cara que chama Max e uma menininha australiana que chama Mary. Ele mora em Nova York e ela mora na Austrália. E eles começam a se conversar por correspondência e ficam amigos. E ele tem um problema social, ele é extremamente inteligente, mas ele tem dificuldades de realizar certas coisas em termos de relacionamento pessoal. Mas ele está conversando com ela em determinado momento do filme, e daí ele fala que ele inventou algumas palavras. E a minha pergunta é, ele sabe morfologia? Sim ou não? Então, aí ele fala assim, ó, I have also invented some new words. Por exemplo, confuzzled. Confuzzled, which is being confused and puzzled at the same time. O que é confused? Confuso e puzzled. É a mesma coisa aqui? Então, puzzle é quebra-cabeça, mas to puzzle, que daí você pode falar, I was puzzled, quer dizer o quê? I was very, very surprised. É a mesma coisa que astonished or flabbergasted. Então, puzzled é a mesma coisa que astonished, que é very, extremely surprised. Ou é a mesma coisa que essa outra palavra, que é muito estranha, mas eu gosto. Podem procurar, ela existe. Flabbergasted. Também vocês aí? É tudo a mesma, é tudo semelhante a puzzle. Então não tem nada a ver com quebra-cabeça. Tem a ver com estar estarrecido. Então, confuzzled, confused and puzzled at the same time. Outra palavra que ele inventou, smushables, which are squashed groceries you find at the bottom of the bag. O que são groceries? As compras. E squashed or squashed? Amassado. É, crushed, amassado, esmagado. Então ele inventou essa palavra. Também a palavra snert, which is a cross or a mixture between snow and
foi para algum lugar que tem neve, você consegue visualizar o que é snort. É quando a neve, depois que está branquinha, bonitinha, começa a derreter, os carros começam a passar, as pessoas começam a pisar, vai ficando uma gororoba nojenta. Aí ele fala, aí o que é legal, depois que ele falou a palavra confuzzled, ele está lá mais pra frente falando de uma mulher que gosta dele. E ele não consegue, ele morre de medo dela. E ele fala assim: There is a woman there called Marjorie Buttersworth who confuzzles me. O que é confuzzles? E ele não explica depois o que é confuzzled, porque ele já falou que é confuzzled. Essa palavra confuzzled pertence a que classe gramatical? Confuzzled. Adjetivo. I'm confuzzled. E essa aqui, smushables? Pertence a qual classe? Substantivo, né? Ó, são as compras esmagadas, é alguma coisa. E aqui, snert? Adjetivo? Snow and dirt. Acho que é substantivo, né? Que você pisa nele, né? Você pode falar there is a lot of snert, por exemplo. E aqui, confuzzles? A que classe pertence? Verbo. Está conjugado em qual pessoa? Terceiro. Singular ou plural? Singular. Se fosse o passado, qual seria o passado desse verbo? E o present perfect? Have confuzzled. E o future perfect? Will have confuzzled. Não precisa saber. E daí, uma outra hora, olha que interessante. Ele fala, não sei o que lá, não sei o que lá, and I felt many feelings like hurt, confuzzledness, betrayal, discomfort, distress and uneasiness. Aí ele usou uma outra palavra inventada, que veio da outra palavra que ele tinha inventado, confuzzledness. Pertence a que classe gramatical esse confuzzledness? Pertence a advérbio, adjetivo, substantivo. Quem acha que é advérbio, levanta a mão. Uma pessoa, duas, três. Quem acha que é adjetivo? Qual foi a outra que vocês falaram? Substantivo. Quem acha que é substantivo? Eu acho que é substantivo também. Como que a gente... Por que é mais provável? Quer dizer, por que é substantivo, na verdade? É substantivo. Como você pode provar que é substantivo isso? Vocês podem me dar outras palavras em inglês que terminam com ness? Sickness. Sickness é o quê? Doença. Que veio da palavra sick, que é adjetivo, substantivo, advérbio. Sick é adjetivo, né? I feel sick, I am sick, you're sick, you're such a sick person. Adjetivo, para você formar o substantivo concreto ou abstrato? Sickness. Abstrato, né? Não é uma coisa que você pode pegar, né? Tipo, he has this sickness, né? Então, uma outra palavra que termina com ness. Happiness. Qual mais? Madness. Então, se você analisar outras palavras em inglês, madness. Então, é louco, loucura. Happy, happiness. Feliz, felicidade. Então, você vai vendo que o ness faz o quê com a outra palavra a que ele foi acoplado? Transforma essa palavra, que deve ser um adjetivo, em um substantivo. Então é por isso que você pode afirmar que confuzzled, vocês falaram que confuzzled era adjetivo. Se você colocar o ness, se transforma esse adjetivo num substantivo abstrato. Então segue o mesmo processo das outras palavras. Por quê? Porque
para fazer sentido, para os outros entenderem essa palavra, ele tem que ter seguido as regras da língua inglesa. E uma das regras é, para formar alguns substantivos abstratos, coloque o nas depois do adjetivo. Sick, sickness, happy, happiness, mad, madness, crazy, craziness, etc. Então a minha pergunta aqui era qual? Se esse cara aqui, o Max, se ele sabe morfologia. Não. Sim ou não? Não. Por que quem falou sim, por que ele não sabe morfologia? Porque ele está brincando com as palavras. Mas ao brincar com as palavras, ele fere regras da língua inglesa? Sim ou não? Se você pensar em regras, nesse caso, aquilo que a gente que nos permite formar palavras, regras morfológicas, formar palavras através de outras palavras. Por exemplo, ele não coloca assim, ele não inventa, sei lá, ele não põe o Ted, por exemplo, confuzzle Ted, para formar um substantivo. Então, ele inventa, mas até um certo ponto. Por quê? Porque se ele tentar inventar e falar que isso aqui é um substantivo, pode até, num texto, você entender. Mas, um falante de inglês não veria isso como um substantivo. Ou seja, ele sabe sim morfologia, porque ele está seguindo as regras de formação de palavra da língua inglesa. Ou seja, ele pôs o nas, ele pôs o confuzzle, ele pôs o s, que é uma regra morfológica também, porque você muda a forma da palavra confuzzle, você coloca confuzzleness para poder concordar a terceira pessoa. Então ele está seguindo as regras, ele sabe morfologia. Agora, e essas crianças? Tem alguns exemplos aqui. Alguns são fáceis de entender, outros talvez precise de dicionário. Mas isso é uma coisa que vocês podem ver em casa, talvez. Mas a ideia era uma prova de inglês, tipo quarta série, quinta série, e a professora de inglês pediu aos alunos dessa idade, sei lá, 12, 13 anos, que definissem certas palavras. E daí foram algumas definições que os alunos deram. Por exemplo, deciduous. A criança falou que deciduous quer dizer able to make up one's mind. Todas as definições é para ser engraçado. Se a gente entende, a gente ri. Se a gente não entende, a gente não ri. Primeiro você tem que saber o que é deciduous. O que é deciduous? Eu vou traduzir. Sabe em português as árvores decíduas? Então, é a mesma coisa. Então, as árvores decíduas são aquelas árvores cujas folhas caem no tempo frio, cujas folhas vão se tornando amareladas, alaranjadas, avermelhadas e caem. Que não tem nada a ver com o que o aluno falou. Mas por que ele acha que deciduous é você ser capaz de decidir? Porque parece que a palavra deciduous, né, vem de to decide, mas não tem nada a ver. Mas poderia ter a ver, mas não tem. E aqui, longevity, quer dizer longevidade. A pessoa colocou being very tall, o aluno. Por quê? Porque ele achou que tinha a ver com long. Mas não tem nada a ver. Quer dizer, tem a ver, né? Com uma longa idade, mas não altura. E aqui,
fortuitous, quer dizer, well protected, que é uma coisa fortuita, né? Assim, ao acaso. Ele colocou well protected. Por quê? Por causa da palavra? Por causa ele pensou nessa daqui, ó, fort, que é uma palavra em inglês, quer dizer, não que é fort, né? Que é um fort, ou seja, algo que está bem protegido. Não é interessante? Quem aqui tem contato com criança? Várias pessoas. Vocês já viram alguma criança com quem você tem contato dando uma interpretação engraçada para alguma coisa que está errada a interpretação dela, mas você vê que não faz sentido? E às vezes não é só interpretação, é, por exemplo, uma mãe, é uma história real, se não me lembro quem contou, que a mãe falou assim: ah, Mariana, você é mesmo um barato. Ela falou assim: barato não, barata. Ela está errada em falar que ela é barata? Por que ela não está errada? Porque ela sabe que a maioria das palavras para se referir a meninas em inglês, em português, devem terminar com A. Ela não tem ideia de que barato pode ser usado, quer dizer, deve ser usado nesse caso, mesmo que você esteja falando. Então, a criança, nesse caso, tem conhecimento de que morfologicamente a A é o som ou a parte da palavra que vai ter que ser usada quando você fala de mulher. Então, ela sabe morfologia. Mas... gripe suína no Rio Grande do Sul. Aqui tem outros exemplos que vocês podem. Bibliografia legal, Quem pode explicar bibliography? Por que bibliography é engraçado? A definição, Holy Geography. Porque holy quer dizer sagrado. Mas de onde ela tirou o sagrado? Que lembra de Bible, que é Bíblia, que é uma coisa sagrada. Geography, então faz sentido. Então a minha pergunta é: os alunos que deram essas definições, essas outras aqui depois vocês podem ver em casa, porque agora eu já vou mandar o link dessa apresentação para vocês visitarem. Elas sabem morfologia? Sabem, mas a definição delas não está correta porque, coincidentemente, não é tudo que parece. A gente sabe que tem palavras que têm uma certa forma, um certo som, e parecem com outras por razões etimológicas, né? Por razões que da origem da onde ela veio. Então tem um significado que não tem nada a ver. Mas elas sabem sim. Por quê? Porque faz sentido, no contexto geral da língua, a definição que elas forneceram. Eu vou falar mais algumas coisas. Para a próxima aula, eu gostaria que vocês lessem os capítulos 2, 3 e 4 desse livro aqui. Ok? E a ideia não é entender os capítulos. A ideia é tentar entender e para cada capítulo 2, 3 e 4 você formular uma pergunta, uma só. A pergunta pode ser: o que é morfema? Não tem problema. Ok? Mas escrevam uma pergunta para cada capítulo numa folha de papel separado, que daí vocês vão me entregar essa pergunta. Ok? Na próxima aula, quinta que vem, eu acho que vai até a página 24. Alguém pode ver para mim? Até aqui. Só 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. O capítulo 4 termina em qual página?
4. Então, para a próxima, vocês já leram as noções introdutórias. Agora a ideia é que vocês façam uma pergunta para cada capítulo até o 4. 2, 3, página 25. Então até a página 25. Não se desesperem se não entenderem algumas coisas. Porque a ideia é, durante essas próximas 2 ou 3 semanas, a gente ver se a gente consegue responder as perguntas que surgirem. Então a ideia é fazer perguntas sobre isso que a gente vai ler. Por quê? Porque tudo que está nesses 3 capítulos a gente vai tentar cobrir nas próximas aulas. Ok? Aí você fala para o seu colega, faz essa pergunta que eu faço essa. Manda um e-mail. Se tiver mais de uma, pode fazer. Mas a ideia é, foque em uma só, aquela que te incomoda ou te intriga mais. Tá? Se quiser ir embora, pode ir. Eu só vou falar mais umas coisas aqui. A quanto vocês saem às 10h20? Tem gente que tem banco que sai às 10h20? Combinem para sair 10h30. Gente, deixa eu só falar então o que vocês vão ter que. Qual vai ser a próxima tarefa? Já para vocês estarem cientes. No blog lá vocês vão ter que postar palavras em português que vocês vão inventar e palavras que quando você olha, você vê que é português e palavras em português que você olha e você fala, não, isso não é português. Por exemplo, aqui, atrafatar é uma palavra que eu inventei, vocês já ouviram essa palavra antes? É um adjetivo, advérbio, pronome, é um verbo. Você consegue conjugar esse verbo no presente? Eu atrafato, então, com isso você já prova que essa é uma palavra que é vista como portuguesa, porque você está conseguindo ver que é um verbo que você consegue conjugar. E essa palavra aqui em português, alguém pode falar? Brisket. É um adjetivo, um pronome, uma preposição, um verbo. Não dá para saber, né? E essa aqui, alguém pode ler em português aqui? Parece português? Não. Parece? Não. Não, né? Então, ó, aplício também não parece português, né? Pode parecer alemão, sei lá, alguma outra palavra. Então a ideia da tarefa vai ser essa, você inventar alguma palavra, 3 palavras possíveis em português, 3 palavras impossíveis. E também em inglês, por exemplo, essa aqui, charter, pode ser uma palavra? Eu procurei antes de inventar e vi que não existe essa palavra. E aqui, Finley, a que classe pertence? Pode ser um advérbio, né? Sei lá, he Finley came into the room. Smurl or smurable. A que classe pertence em inglês? Adjetivo, né? Pode ser adjetivo. Então, eu tentei inventar as palavras como pensando que elas parecem em inglês. E essa aqui, alguém consegue ler para mim? Parece em inglês? Não, né? E essa aqui? Difícil, né? E essa aqui? Rex? Nem dá pra ler. Então a ideia foi, eu inventei essas palavras, mas dando a entender que elas não parecem em inglês. A tarefa para postar no blog vai ser só isso. Peraí, tem uma pergunta aqui. Essas palavras têm que ser tanto em inglês, porque eu boto 2 outras palavras, ou só inventou? Ó, você pode pegar de outras duas, que foram muitos exemplos que eu dei, mas essas daqui não. A ideia é tente inventar uma palavra que não seja uma, pode ser, tipo 1 ou 2 palavras podem ser
uma mistura de duas. Isso é legal também, é um exercício legal. Mas pelo menos uma palavra tem que inventar sem misturar duas. Porque é fácil você misturar duas. Aqui eu tentei, aqui eu misturei duas, né? Gol meia, mas uma coisa que não tem nada a ver com gol não tem nada a ver com meio, né? Agora aqui, quer dizer, pode ser qualquer coisa. Você pode falar que gol meio tem a ver, tipo, é um gol que foi feito bem no meio. Mas como eu inventei, eu falei que gol meio não é. Tipo, gol meio é um tipo de pássaro. Sei lá, porque não é você que inventou, pode ser qualquer coisa. Então, essas outras aqui eu não misturei nada, entendeu? Aqui eu só peguei um substantivo, a palavra fin, existe em inglês, e pus um li, mas a gente não coloca o li geralmente depois de substantivo. Aí eu vi que essa palavra não existe. E essa aqui, charter, também eu não misturei duas palavras, eu simplesmente inventei. Então tem que inventar sem misturar. Mas se quiser, pode pelo menos duas misturar. Dá pra falar. Então, eu tenho, na hora que eu for comentar no blog, na hora que eu for postar minhas palavras, eu vou falar, ó, em português eu inventei tal e tal palavra em inglês, ou então eu vou deixar pra você descobrir o que eu inventei, o que eu quero ser em português, o que eu quero ser em inglês. Não, coloca assim, ó, que nem o curso, português. Aí, primeiro possível, depois impossível. Inglês, primeiro possível, depois impossível. Porque a gente poderia fazer assim para adivinhar, mas